Muito boa noite. Iniciamos nesse momento a primeira atividade do eixo temático Educação Farmacêutica do Programa Educacional para o ano 2024, promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Em 2024, as atividades educacionais estão organizadas sob 6 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica toxicológica e clínica e tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades acontecerão às segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30, e o calendário é divulgado no site da academia, cienciasfarmacêuticas.org.br, e nas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças aos mantenedores: Sindusfarma, Eurofarma, Abrafarma, Abfina, BD, FC Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Stevanato Group e Wheaton Brasil. Informo que a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil está com 2 editais de admissão abertos, um para acadêmico titular e o outro para membro associado. Conheça os editais no site da academia, cienciasfarmacêuticas.org.br, cujo link será disponibilizado no nosso chat. O período de inscrições para a candidatura encerra em 7 de abril, agora de 2024. Sou Pedro Oliveira, acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, integrante do Comitê de Trabalho do Eixo Temático Educação Farmacêutica, e serei o moderador responsável pela atividade de hoje, que explora o tema Desafios da Educação Farmacêutica e a Atenção Centrada no Paciente, um diálogo entre a universidade e a farmácia comunitária. Para tanto, anunciamos e agradecemos a participação dos farmacêuticos Humberto Gomes Ferraz, Giancarlo Moraes Oliveira, Bertazzoni de Lorenzi e Rinaldo Ferreira. Humberto Gomes Ferraz é diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. É graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com mestrado em Fármacos e Medicamentos pela Universidade de São Paulo, a USP, com doutorado em livre docência pela mesma universidade. Pós-doutorado na Universidade de Coimbra, Portugal, e pesquisador visitante na University of East Anglia, Reino Unido. É professor associado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e coordenador do Laboratório de Desenvolvimento e Inovação em Farmacotécnica de Infarm. É atualmente o presidente da Congregação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e presidente da Comissão Técnica Administrativa da mesma faculdade. Membro do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo e presidente do Conselho Curador da FIT-Pharma. Giancarlo Moraes Oliveira Bertazzoni de Lorenzi é diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui graduação em farmácia, mestrado em ciências biológicas, biofísica e doutorado em ciências biofísicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ministrando as disciplinas de Ciência, Tecnologia e Sociedade, Imunologia e Saúde Pública. Foi coordenador da Coordenadoria de Fomento à Pesquisa, vinculada à Pró-Reitoria e Pesquisa e Pós-Graduação. Corporativamente, é diretor científico da Negev Química e Biológica, uma empresa do grupo Hebron Farmacêutica, coordenando o desenvolvimento de pesquisas pré-clínicas e o desenvolvimento clínico no mesmo grupo. É membro do Conselho Administrativo do Grupo Farma Brasil, Associação das Indústrias Farmacêuticas de Capital Nacional e de Pesquisa, e do Comitê Técnico Temático de Produtos Biológicos e Biotecnologia da Farmacopeia Brasileira. Tem experiência na área de farmacologia, com ênfase em farmacologia e toxicologia de fármacos sintéticos e produtos naturais, além de experiência em pesquisa clínica, pré-clínica, preparo de dossiês de desenvolvimento clínico de medicamentos, dossiês específicos de ensaios clínicos e dossiês para registro de produtos. Rinaldo Ferreira é graduado em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Ciências dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Ciência de la Vida pela Universidade de Sevilha, doutor em Química pela UNB, farmacêutico da farmácia homeopática Visnatoli, diretor financeiro da Associação dos Farmacêuticos Proprietários de Farmácia do Brasil,
presidente da Farm Pharma S.A., mentor em saúde da Doutor Cuidado, membro do Comitê Técnico Temático em Homeopatia, que publicou a Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição, e o Formulário Homeopático da Farmacopeia Brasileira, primeira e segunda edição. Consultor técnico ad hoc do Conselho Federal de Farmácia, vice-presidente da Sociedade Científica Profissional de Farmácia Ibero-Americana Comunitária, a SOTFIC. A atividade de hoje está prevista para 1h30 de duração, o que procuraremos desenvolver dentro da seguinte distribuição de tempo: 10 minutos de abertura, o que eu acho que eu cumpri aqui, 60 minutos da apresentação e desenvolvimento do diálogo e 20 minutos para perguntas e comentários. Solicitamos, então, aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações no chat. As perguntas e colocações serão recebidas e organizadas por mim e eu procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido para a atividade. Um bom evento a todos. Bom, dando início ao nosso bate-papo, e se estiverem de acordo, eu vou adotar uma regra simples para o estabelecimento da sequência de respostas quando necessário. Eu vou usar a boa e velha ordem alfabética, nesse caso relacionado ao primeiro nome dos participantes, ok? E já experimentando dessa dinâmica, eu gostaria de perguntar a Humberto ou a Giancarlo quem é o profissional farmacêutico, sempre com ênfase assistência farmacêutica em farmácias e drogarias, é o nosso principal tema aqui, que a universidade objetiva a formar. Eu pediria para o Humberto iniciar com suas colocações. Boa tarde a todas e todos. Pedro, muito obrigado pela apresentação e a academia, né, pelo convite para poder vir aqui conversar sobre esse assunto, né? Eu considero que a profissão farmacêutica é uma profissão em transformação, né, aqui no Brasil. Quando eu entrei na faculdade, né, não faz tanto tempo assim, né, gente? O perfil era completamente diferente do que a gente via até ontem, né? E hoje o perfil já está também um pouco diferente, ou seja, é algo que está em plena transformação, né? Eu acho que todos nós aqui, por mais novos, né, que sejam, viram transformações consideráveis nos últimos tempos, né? Então, e aí, como é que fica o currículo, como é que fica o profissional, quem que nós devemos formar, né? E essa é uma preocupação que nós temos aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? Bom, o que eu coloco aqui, né, não é necessariamente o que ainda está em prática na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, porque aqui se exige muita discussão para poder caminhar e muitas vezes, né, a gente deveria ser um pouco mais rápido, né? Mas enfim, o que que nós temos hoje à nossa frente? Uma profissão que mudou bastante o seu perfil, como eu já tive a oportunidade de dizer, e que caminha, né, a passos largos para a questão do cuidado farmacêutico, né? O profissional farmacêutico atendendo ali o seu paciente no balcão da farmácia e fazendo aquele belo trabalho, né, de orientação, de ajuda que muito se recorre ao farmacêutico, né? Eu tenho visto, né, muita gente recorrendo aí ao farmacêutico nessa epidemia, nessa tragédia que é a dengue, que a pessoa tá ruim, né? E a primeira coisa que ele faz é ir ao balcão da farmácia, sim, conversar, né? Porque os serviços de saúde estão entupidos. E aí, como é que o profissional reage, né? Então, nós temos que formar um profissional um pouco diferente daquele que a gente formou aí há alguns anos, algumas décadas atrás. E aí, como faz isso, né? Como se faz isso? Aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, nós temos uma questão que é delicada, porque o nosso currículo ele não foi por esse caminho. Então, nós temos aqui um hall de professores que são muito voltados, né, para pesquisa, mas não a pesquisa no campo do cuidado farmacêutico. Nós passamos por um período aqui de retenção de contratações por conta de pandemia e outras questões, um número muito grande de aposentados. E aí nós, então, agora reiniciamos contratações já há algum tempo
Então, nesta retomada de contratações, nós estamos focados aí em contratar um profissional farmacêutico que tenha condições de enxergar para onde caminha a profissão farmacêutica e atuar especificamente nessa área. Não é uma coisa fácil, porque muita gente ainda está ligada ao passado e entende que talvez não fosse esse o caminho que a profissão deveria tomar. Quem escolhe o caminho não somos nós, né, aqui na faculdade. Então nós temos que ir, né, como já diria o Milton Nascimento, todo artista tem que ir onde o povo está, né? Então nós temos que fazer esse movimento. E agora, então, se tenta fazer isso. Agora, de novo, né, qual é o profissional, qual é o rumo que a gente tem que tomar? Tem uma iniciativa muito interessante, né, que é a COIFA, que é uma junção de várias faculdades de farmácia ibero-americanas. Nós temos aqui, né, até um colega nosso, membro também da COIFA, aqui conosco, e o professor Ivan Torres, né? E a COIFA tem é uma iniciativa muito interessante, porque se tenta fazer, né, uma, uma harmonização, uma harmonização não é bem a palavra, mas uma tentativa de ter um currículo mais próximo entre os países, né? Isso poderia facilitar muitas coisas para nós. E eu acho que, juntando essa experiência ibero-americana, nós temos condições de ter mais sucesso nessa nossa empreitada de, como faculdade, que deseja formar um profissional que se conecte com o futuro da profissão, mesmo com o presente da profissão, essa ajuda pode ser muito interessante. Então, nós temos caminhos para isso, né? Agora, o que importa é o seguinte: nós temos que dar alguns passos em direção à mudança. Nós precisamos mudar algumas coisas, e é isso que nós estamos tentando fazer aqui, tentando trabalhar isso para preparar não só quem está aqui, como aqueles que nós vamos preparar, né, futuros farmacêuticos daqui a 5, 6 anos, né? Não sei se respondi, Pedro, mas para a gente começar o debate seria mais ou menos isso. Quantos minutos eu tinha, Pedro? Preciso contar o tempo. 5 rigorosamente cumpridos, perfeito. E eu vou agora, então, Humberto, te agradecer e perguntar para o Jean se essa é mais ou menos a perspectiva do que ele encontra no Mackenzie. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. E eu queria agradecer ao Pedro e à comissão, né, de educação pelo convite, por poder participar aqui. Bom, na década de 90, a gente ouvia que o profissional farmacêutico era o profissional do medicamento. Essa foi a primeira frase que eu ouvi na primeira semana de aula na faculdade. Farmacêutico é o profissional do medicamento. O que significava que não importava quem tomaria o medicamento. O medicamento, a gente cuidava do produto, mas não olhava para quem era o alvo desse produto, quem iria tomar esse produto. Obviamente que de lá para cá, muita coisa mudou na nossa profissão, muitas áreas foram expandidas. Pensar que na década de 90 nós não tínhamos sequer farmácia hospitalar no nosso currículo, é um dos exemplos. Mas o que nós temos observado hoje e pelo menos o que tem acontecido no Mackenzie, na universidade, que é um pouquinho, talvez, Humberto, mais ágil do que a USP, mas não tão ágil quanto eu gostaria que fosse, né? São iniciativas e mudanças que a gente tem implementado no próprio currículo, que hoje está em curso, mas que já em 2025 nós teremos um novo projeto pedagógico, um novo currículo que será implantado, fazendo aquele exercício de qual profissional nós teremos que ter no mercado em 2028, em 2029, qual é o olhar desse profissional. E uma das coisas que, no período de discussão desse novo currículo, foi esse olhar para o paciente, o quão importante é nós termos uma formação adequada
independente de onde o farmacêutico estará. Não estou olhando aqui especificamente a farmácia comunitária ou análises clínicas ou a indústria, mas o farmacêutico ele precisa estar ligado e precisa conhecer quem é qual é o objetivo do desenvolvimento do medicamento, do uso do medicamento, e conhecer esse paciente. E aí a gente começa a trabalhar questões de uma terapia muito mais, além de humanizada, mas também individualizada, associar mecanismos e novas ciências, como a inteligência artificial, como os mecanismos genéticos dessas terapias mais específicas, né, que têm surgido, mas sempre olhando o quanto nós podemos atuar nesse aspecto clínico. Então, nós temos uma formação já hoje, mas principalmente a partir de 2025, com esse foco muito grande, não apenas no atendimento farmacêutico ou na farmácia clínica, mas o quanto isso pode estar permeado de forma transcendente, né, de forma transversal, desculpa, dentro do nosso currículo formativo. E um aspecto interessante é que no início dos anos 2000, quando eu montei o primeiro curso de farmácia da região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, a primeira demanda que apareceu foi justamente a atenção farmacêutica. A gente precisava formar farmacêuticos para as farmácias comunitárias. Faltava profissional na região e as farmácias estavam fechando porque não tinha como manter um farmacêutico o dia inteiro ali, porque não tinha profissionais suficientes ali formados. Então, havia um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e que houve um pedido mesmo, a demanda da universidade, que se tivesse um curso de farmácia, mas com esse olhar. E naquela época nós realmente visitamos mais de 30 cidades daquela região para poder entender como funcionava o setor farmacêutico da farmácia comunitária e assim pensar num currículo que atendesse aquela demanda. Foi muito pontual naquela época, mas hoje nós observamos essa demanda sendo expandida, né, de uma maneira quase que nacional e até internacional, ou seja, ter o farmacêutico nas farmácias, ter um atendimento de qualidade, ser possível, tornar possível o consultório farmacêutico e essa interação entre o farmacêutico e os outros profissionais de saúde. Isso talvez seja também uma das coisas que nós temos conseguido fazer no Mackenzie hoje e mais ainda no futuro, que é essa relação com outros profissionais e como esse alinhamento permite que haja um melhor atendimento do nosso paciente, daquele que vai fazer o uso do medicamento. Bom, Pedro, eu acho que, não sei se é exatamente essa a pergunta, mas algum encaminhamento. Perfeito. E só para a gente dar continuidade, uma pergunta aqui dirigida aos dois. Para onde estão indo esses profissionais? Como é essa distribuição, né? Com ênfase sempre na assistência na farmácia e drogaria, mas qual ou quais têm sido as preferências? Como é a empregabilidade? Para onde eles estão indo atuar de fato? Eu sempre, conforme combinado, eu vou pedir para o Humberto começar e depois vou pedir para o Jean também colocar a perspectiva dos achados mediante a sua casa. É, ah, Pedro, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas ainda tem uma forte vocação para formar o farmacêutico que atua na indústria farmacêutica. Então, nós temos muita gente que sai daqui indo atuar na indústria farmacêutica, né? Na verdade, é aquela história, né? O pessoal acaba, antes de sair da faculdade, na verdade, já está com o caminho já profissional pavimentado, né? O pessoal vai muito nos estágios e por lá vai ficando, o que acaba atrapalhando um pouco a faculdade, inclusive, né? O que é uma pena. Agora, nós observamos nos últimos tempos uma mudança disso e já há muito farmacêutico, né, aqui graduado, indo para atuar
sim, na farmácia hospitalar. O pessoal tem se apresentado mais para essas oportunidades também. Mas a nossa tradição é muito voltada para isso, né? O nosso currículo é forte nessa questão, por isso demanda de nós uma mudança também aqui interna para que a gente possa se readequar a isso. O currículo ele contempla bastante a questão do profissional farmacêutico, né? Como profissional ali da saúde, mas nós precisamos de mais gente para poder atuar nessas áreas, que é o que a gente está buscando aqui. Eu acredito que, com o tempo, nós vamos ter uma reversão disso aqui, né? Porque o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: os empregos na indústria, de uma maneira geral, não me refiro à indústria farmacêutica, indústria automobilística, seja qual for, eles estão diminuindo, obviamente, por vários motivos, né? Mas onde você tinha no passado 10 pessoas ali na indústria farmacêutica trabalhando, hoje você tem uma só e o setor dele nem existe mais. Então, isso está enxugando, sem contar aquelas empresas que, por um motivo ou outro, deixaram de produzir aqui, estão produzindo no México, também tem coisa na Argentina, ou vindo até de fora do continente americano. Ou seja, os empregos estão diminuindo também. E, ao contrário, né, na farmácia, isso não tem como diminuir, né? Você não pode tirar o farmacêutico, né? Aliás, muitos aqui conhecem, né? Você chega numa farmácia em Portugal, na Alemanha, seja onde for, você tem 10 pessoas lá, os 10 são farmacêuticos, né? Os 10 são farmacêuticos. Então, assim, há uma demanda muito grande, né? E o pessoal aqui também vai caminhar para isso, né? Por isso que nós precisamos nos preparar. Muito bom. Jean? Bom, hoje nós já temos no nosso currículo um certo equilíbrio entre as áreas de atuação do farmacêutico. Ainda assim, 80% dos nossos egressos vão para a indústria, por alguns motivos. Um deles é a mística do próprio trabalhar na indústria, da produção do medicamento, e a outra questão é que eles têm, né, um estágio que é obrigatório, né, horas de estágio obrigatório de livre escolha. Então, as maiores e melhores oportunidades, inclusive financeiras, aparecem na indústria. E eles se envolvem com o trabalho e por lá ficam. Como bem disse o Humberto, acaba, às vezes, atrasando a finalização do curso em um ano e meio, porque estão lá aguardando serem efetivados naquele emprego. Mas a gente tem uma taxa de empregabilidade bastante alta, né? Normalmente, uma turma formada, em 10, eu tenho 9 já empregados. Então, é algo assim, uma taxa de empregabilidade muito grande, com foco muito forte ainda na indústria, mas não que eles não tenham uma formação que lhes permita trabalhar em outras áreas. E aí a segunda área mais efetiva é justamente a área de hospitalar. Então, a gente tem muitos egressos hoje indo para residências em farmácia hospitalar e já atuando, né, vários deles atuando em farmácia hospitalar. E na farmácia comunitária, de uma maneira geral, eles acabam indo como primeiro emprego, primeira experiência profissional, mas lá não ficam. Isso é um fato, né? A formação e a captação que o mercado traz é justamente de levá-los para a indústria ou para os hospitais, e a gente encontra muitos deles. É interessante também que a gente tem um grupo relativamente significativo que tem ido para a docência, tem se tornado pesquisador, feito concurso em algumas instituições públicas e atuado, então, como professores e pesquisadores também. Bom, obrigado, Humberto, obrigado, Giancarlo.
É assim, né? É interessante porque as duas falas, nos dois casos, vocês falam em desafio da celeridade, né? Para atingir e para acompanhar e para atender essas novas demandas. E de um lado se falou em inovação, acho não, o João falou até em um aspecto de farmacogenética, uma abordagem com potencial mais de personalização, e do outro o desafio da padronização, né, Humberto? Até extrapolando aí as fronteiras, não uma questão só no Brasil. E numa discussão recente com o pessoal de inovação, houve uma provocação interessante em que se colocou que o código postal pode ser um determinante em saúde mais importante do que o código genético. Aí falando da diversidade de recursos de um lado e de demandas de outro, tornando esse cenário ainda mais complexo de ser resolvido. E falando em código postal, a gente fala de um São Paulo com um foco e um interesse por inúmeros motivos, ainda que, é claro, isso provavelmente tem que ser revisto com o desenvolvimento da tecnologia iminente, enfim. Mas aqui do nosso lado, como vocês traduziram, centrado na indústria e com a demanda também, como o Humberto colocou, inequívoca da farmácia, sempre precisando assistir mais o profissional. O Giancarlo colocou também uma outra localidade, com outro desafio, de um outro tipo de serviço, ou mais intenso, mais atuante, enfim. E aí a farmácia está aí e precisa desse profissional. E aí eu vou pedir para o Rinaldo, por favor, falar um pouquinho sobre a iniciativa da Farm em desenvolver esse projeto, né, de educação corporativa, de universidade corporativa, ou seja, quem é o profissional que a instituição está tendo que formar para correr atrás e dessa velocidade com que essas demandas acontecem e que o serviço tem que ser adaptado com excelência e especialidade. Certo. Boa tarde a todos. Nós começamos aqui em 1997, né, com a Pharma, fazendo cursos presenciais para atender essa necessidade que os farmacêuticos das farmácias tinham, né, quando saíam da universidade, né? E então, em 97, a gente começou com cursos presenciais. Até 2007 foi dessa forma. Em 2007, a gente começou a fazer cursos híbridos, presencial e online síncrono, né? Em 2008, então, a gente já começou a fundar a Universidade Pharma, né, onde a gente tinha cursos totalmente online, já gravados em estúdio, né? E hoje a gente continua trabalhando com a Universidade Farm, com esses cursos já gravados, né? Mas também temos webinars. Então, a gente tem feito muito pouco curso presencial, né? E cada vez mais a gente está usando o online gravado ou síncrono, né? Então, e precisamos treinar farmacêuticos. Farmacêuticos, a maioria das nossas farmácias são de propriedade de farmacêuticos, né? Mas também temos que formar os farmacêuticos que são empregados nessas farmácias, né? Então, e o que a gente observa que a gente precisa dar uma formação complementar que muitos não têm ou têm um conhecimento muito superficial, né? A questão dos procedimentos farmacêuticos, então medir pressão arterial, né? Usar uma balança de bioimpedância, fazer aplicação de injetáveis, ou a própria consulta farmacêutica, né? O acompanhamento farmacoterapêutico, que hoje, né, mais recentemente, as universidades já estão dando uma formação para o acompanhamento farmacoterapêutico, mas no manejo de problemas de saúde autolimitados, a gente ainda sente uma falta muito grande desse farmacêutico que está saindo da universidade, né? Então, isso a gente precisa ainda melhorar muito, né? E também a questão da prescrição farmacêutica, né? Prescrição de medicamentos que não exigem prescrição médica, prescrição de medidas não farmacológicas e também encaminhamentos dos pacientes, né? Então, e quando a gente pensa nos cargos da farmácia, é importante a gente entender que temos que ensinar os papéis que precisam ser assumidos na farmácia, mais do que os cargos, né?
Então, eu dividi aqui em 4 grandes papéis, né, conjunto de papéis, um relacionado ao cuidado, outro relacionado à gestão, outro relacionado à estratégia e outro à operação. Então, o único profissional na farmácia que pode exercer esses 4 papéis é o farmacêutico, né? Então, é importante a gente entender, esse é o farmacêutico, né, que precisa sair da universidade com conhecimento de gestão, com conhecimento de cuidado, com conhecimento da estratégia competitiva, né, para estar no mercado competitivo, que é o mercado do medicamento. Então, a gente tem que entender, o medicamento é uma mercadoria? É sim, né, mas é uma mercadoria diferente. É uma mercadoria que vai ser usada por um paciente, né? E na indústria, na pesquisa, se fala muito em eficácia do medicamento. Para nós, na farmácia, importa muito a questão da efetividade. Esse medicamento está sendo efetivo para este paciente que está fazendo uso deste medicamento? Está sendo seguro este medicamento? Né? Então, a gente fala muito assim na individualidade, né? Este medicamento para este paciente, né? Que resultado que está tendo? Então, isso falta muito, né? A gente ainda, eu acredito que a gente tem que avançar muito, né? Para a gente ter esse farmacêutico capacitado para esses grandes papéis que a farmácia precisa. Então, a farmácia comunitária hoje precisa do farmacêutico que conheça esses 4 papéis e saiba desempenhar os 4, né? Mas principalmente a questão do cuidado. Isso ninguém faz na farmácia melhor do que o farmacêutico, né? Ninguém substitui o farmacêutico no cuidado. Na gestão pode substituir, na estratégia pode substituir, né? Na operação pode substituir. Agora, no cuidado, não. Nessa interação clínica do farmacêutico com o paciente, eu acredito que tem que ser feito de forma majoritária, de forma preferencial, se não exclusiva, né, pelo farmacêutico. Agora, Rinaldo, quem é o profissional que está complementando essa formação ou capacitando esses profissionais? Essa é uma pergunta que eu queria te formular. E a outra é se você percebe uma certa heterogeneidade no profissional que chega, e se você consegue identificar esse fator de variedade, se é região, se é uma determinada casa, um determinado tipo de casa que entrega um profissional com características distintas para vocês. Então, de um lado, quem é que está complementando isso aí? E do outro, se você percebe essa heterogeneidade na chegada aí. Então, em 2004 eu concluí o meu doutorado lá na Espanha, né? E em 2004 eu comecei a trazer vários professores da Espanha para formar os nossos farmacêuticos aqui para a consulta farmacêutica, né? Então, naquela época, praticamente até hoje, eles ainda usam um pouco o termo prescrição farmacêutica, né? Mas se usava muito naquela época o termo indicação farmacêutica. E a gente trouxe para eles nos ensinar, né, o acompanhamento farmacoterapêutico, né, e indicação farmacêutica, basicamente isso que nós não conhecíamos muito bem aqui. Mas também, então, além desses professores da Espanha que tiveram uma importância muito grande na minha formação clínica, né, e dos farmacêuticos da Farm, também a gente trouxe professores de diversas universidades, aqui da própria Univale, aqui de Itajaí, da Unisul, no sul de Santa Catarina, Tubarão, professores de Curitiba, né, do Unicamp, professor Divaldo, o Wellington Barros, né, de vários estados do Brasil, né, a Daiane, que hoje está na UNB. Então, vários professores de várias universidades do Brasil também vieram nos ensinar, né, sobre isso. Então, assim, professores, todos eles universitários, que dão aula em alguma universidade, mas que tinham esse conhecimento clínico, esse conhecimento, né, do que o farmacêutico que está lá na farmácia precisa, tanto na dispensação como no consultório farmacêutico. Então, quanto à heterogeneidade,
eu vejo que está mais relacionado com quando que essa pessoa estudou do que de qual universidade que ele está vindo. Então, eu estou vendo assim, um amadurecimento dos cursos de farmácias do Brasil todo nessa questão clínica. Cada vez está ganhando mais esse caráter clínico então, antes nós estávamos conversando, né? Quando eu me formei, eu estudava farmacocinética e farmacodinâmica, né? Então, nunca tive aula de farmacoterapia, né? A farmacologia aplicada ao paciente, né? Na minha graduação. Fui estudar depois, né? Então, hoje os alunos já têm essa farmácia clínica, farmacoterapia, né? Farmacologia aplicada ao paciente. Então, né? Várias disciplinas voltadas à clínica. Então, os que estão se formando mais recentemente, então, tem essa vantagem, né? Comparando com quem é mais antigo, assim como eu, né? Formado há 37 anos, então, né, a gente, se não fosse estudar fora, a gente não teria aprendido isso, né? Se não fosse estudar fora da graduação. Então, eu vejo que a gente precisa continuar avançando, ainda tem muito para avançar, né? E estudar mais e dar formação, que hoje muitos farmacêuticos, ainda mesmo quando chegam lá na dispensação, ainda se sentem pouco à vontade de atender um paciente, né, de ver se aquele medicamento que o paciente está querendo se automedicar, se está adequado para ele ou não. E se a gente não faz essa abordagem, o paciente vai acabar se automedicando de uma forma inadequada, né? Então, é importante a gente pensar que, para a saúde pública, o farmacêutico tem que ter cada vez mais uma formação clínica, pensando principalmente em efetividade e segurança. Muito bom. E você, né, falou sobre uma experiência interessante na Espanha, e aí eu vou fazer um gancho com a observação do Humberto em relação à tentativa, né, Humberto, de uma padronização ibero-americana desse profissional. E a pergunta é: você tentou implementar, trazer, incorporar alguma coisa da Espanha para o Brasil e enfrentou uma dificuldade ou prática ou de recurso? Enfim, se fale Sim. alguma experiência, algum case que você tenha. Então, a gente trouxe vários professores para nos ensinar mesmo, né? É que a gente foi aprendendo com eles, foi discutindo também com os professores brasileiros também, né? E fomos vendo que o paciente é muito parecido aqui ou na Espanha, né? Então, eu trabalho que o paciente precisa do farmacêutico é muito parecido do farmacêutico, do paciente que está indo lá na farmácia. Ele precisa que a gente preste atenção nele, que a gente cuide dele, né? Seja na dispensação, lá no balcão da farmácia, no autosserviço ou lá no consultório farmacêutico. Ele precisa que o farmacêutico veja, entenda a necessidade dele. Se eu não me engano, foi o Giancarlo que falou que ele aprendeu que o farmacêutico era o profissional do medicamento, eu também aprendi isso, né? E lá na Espanha que eu comecei a entender que o medicamento só existe porque alguém vai usar ele. Se não ninguém usar um medicamento, ele não é medicamento, é uma droga, uma substância, né? Mas não é medicamento. Só passa a ser medicamento se ele tiver alguma utilidade farmacoterapêutica, né? Então, a gente tem que, né, quando está na farmácia, tirar um pouco o olhar do medicamento e colocar o olhar na pessoa, no paciente, em quem vai usar aquele medicamento, né? Então, é por aí que eu fui vendo que a gente tem muito mais convergências de necessidades do que divergências, né? Então, as nossas necessidades são muito parecidas, né? E também aqui no Brasil, a gente evoluiu muito, né, nos últimos 30 anos, 20 anos, principalmente nos últimos 15 anos, nessa questão do cuidado farmacêutico, do farmacêutico cuidar do paciente, né? Então, eu vejo que a gente está ainda numa fase de evolução muito grande e cada vez a gente tem mais brasileiros
capazes de formar com qualidade, né, os farmacêuticos que nós precisamos dentro da farmácia comunitária. Você falou, né, da capacidade, eu vou chamar aqui do farmacêutico, em atuar nos aspectos da assistência farmacêutica, mas também na gestão administrativa e estratégica, embora existam profissionais capazes de atuar com excelência também nesses últimos dois casos. Mas você acha que essa é uma lacuna na formação do profissional, para que ele possa trabalhar de uma maneira sustentável e manter o negócio viável, para que o serviço também seja viável com uma qualidade Sim, necessária? então, sim, então nós farmacêuticos, de modo geral, né, quando a gente sai da universidade, a gente às vezes até tem uma ou outra disciplina de gestão, né, mas a gente ou não sabe ou mal sabe o que é um DRE, um DFC, né, e o que é um CMV, o custo da mercadoria vendida, né? E isso tudo vai impactar muito no sucesso da farmácia. Então, eu tive amigos, grandes amigos, grandes farmacêuticos, né, excelentes farmacêuticos, muito conhecimento de farmácia, muito mais do que eu, e que abriram farmácia e quebraram, né? Então, a gente tem que realmente ter essa questão do cuidado muito forte, mas a gente tem que entender de gestão, né? Saber entender de gestão financeira, gestão de pessoas, né? Como que a gente vai formar a equipe, treinar a equipe para trabalhar dentro da farmácia, sendo farmacêutico, ou os auxiliares de farmacêuticos, né? Então, todo mundo que trabalha dentro da farmácia tem que ter uma formação especial, porque a mercadoria que a gente trabalha ali é diferente da mercadoria dos outros comércios, né? Então, ali a gente trabalha com a mercadoria que pode salvar a vida da pessoa, ou pode, né, matar a pessoa, ou pode prejudicar a qualidade de vida da pessoa. Então, é importante a gente entender essa mercadoria como uma mercadoria diferente. Então, farmácia não é um comércio, como dizia na 5991 de 1973, né? Então, a lei 13021 de 2014, né? Eu acho que traz para a farmácia esse caráter de farmácia como estabelecimento de saúde, né? E a gente tem que entender realmente a farmácia agora, até por lei, é um estabelecimento de saúde. Então, a gente não pode aceitar mais a farmácia como um simples comércio, né? Até tem essa questão comercial, mas a gente tem que entender, encarar e respeitar a farmácia comunitária como um estabelecimento de saúde, né? Então, assim como o hospital precisa de um bom gestor para ficar de pé, a farmácia também precisa de um bom gestor para ficar de pé, né? Então, a gente precisa dar essa qualificação, e a universidade, ao mesmo tempo que eu falei que o cuidado melhorou muito, né, da minha formação até hoje, o que eu vejo em termos de gestão farmacêutico, preparado para a gestão, eu vejo que não evoluiu nada ou muito pouco, de modo geral, como regra geral, no Brasil. Perfeito, muito obrigado. E aí, Humberto, Giancarlo, cabe abordar esses aspectos na universidade, essa abordagem mais de gestão, e talvez incluindo um pouquinho de regulatórios de uma maneira mais aplicada, como, por exemplo, uma responsabilidade solidária de uma inflação sanitária, de uma propaganda de um medicamento, com uma abordagem que não pode ser realizada com base nos regulamentos sanitários a esse respeito. Quer dizer, trabalhar na gestão e da parte regulatória de uma maneira mais aplicada para permitir a gestão segura aí do serviço? Sempre naquela ordem combinada, se o Humberto quiser falar, e já então, Giancarlo. Perfeito. Inclusive, na fala do Rinaldo, eu achei muito interessante, né, o que foi colocado. Eu acho sim, Pedro, que nós temos que investir nisso, né? Então, regulatórios, né, fortemente na parte de gestão. Para onde quer que a gente vá, qualquer profissional, se ele quiser crescer, ele precisa ter conhecimento de gestão, né? O Rinaldo falou, tem gente até que quebra, né? Se bem que quebrar é um negócio comum no Brasil, né? Mas por quê? Falta gestão, né?
falta gestão. E assim, no meu caso, por exemplo, zero de gestão. Então, o que tem que fazer? Eu fui estudar gestão. E eu me qualifiquei por conta própria, né? Formação em gestão de projetos, especialização em administração, isso foi eu, né? E a administração é um negócio muito amplo, né? O que eu quero? Eu estou em marketing, então preciso, né, buscar aquilo ali. Se é ali gestão de serviços de saúde, é que requer outro tipo, né, de qualificação, ou seja, ok, nós precisamos disso na graduação, nós precisamos incorporar, precisamos alertar os nossos alunos que sem gestão ele não vai caminhar muito. Entretanto, na minha opinião, requer que você invista na sua formação depois da graduação e continue estudando, né? Então, muitas vezes, né, a gente, por exemplo, mais na minha área, né, como é que você vai tocar um projeto para desenvolver uma formulação, um medicamento, se você não tem conhecimento de gestão de projetos? Você tem um conhecimento técnico, mas como é que você vai trabalhar, planejar para cumprir os prazos e tudo mais, né? A gente é muito ruim em planejamento no Brasil, né? Nós somos do fazejamento, e isso tem um preço caro, viu? Isso tem um preço caro. Pergunta lá para um profissional alemão se ele começa a fazer e depois ele pensa no que ele fez para corrigir o rumo. Não existe isso, né? Não existe isso. Então, tem muita coisa que a gente precisa trabalhar. E eu acho que na graduação nós precisamos fazer isso, é óbvio, né? Tem que colocar gestão e por aí vai, mas isso não, eu diria que não seria suficiente. Você precisa, depois da sua graduação, ir cursar uma especialização ou uma residência, se for o caso, um MBA, né? Mas você tem que pensar em gestão, porque senão fica difícil você gerir a sua própria carreira. Sem conhecimento de gestão, é muito difícil, até, né, se você for para a área acadêmica, não tem jeito. Aqui, aqui a gente trabalha por projeto. Se você não souber gerir o seu projeto, não vai muito longe, né? Então, agora, isso é oportunidade também para as faculdades de farmácia criarem os seus cursos voltados para esse público, né? Mais farmacêutico. Porque eu fui fazer gestão, né, lá no meio de um monte de engenheiro, de administrador e tal. Farmacêutico lá era um verdadeiro ET, né? Eu já com essa cara de ET no meio do pessoal lá, ficou complicado o negócio, porque, né? Nós, farmacêuticos, nos preocupamos muito pouco, ainda, com a questão da gestão. Mas isso pesa, viu? Isso pesa, né? Então é isso. Ah, temos que incorporar na graduação, mas o profissional ele tem que entender que a formação dele não acaba na graduação. Pelo contrário, ela se inicia na graduação. E a partir daí, é com você. Vamos Mas é ouvir o uma questão Pedro da de Casa. física, né, Humberto? Quer dizer, para incorporar isso, alguma coisa vai ser comprometida. Então, talvez, usando aqui, interpretar um pouco mais da fala, é fazer a provocação, despertar o interesse, mas aprofundar num ambiente de aperfeiçoamento, até de especialização. Foi mais ou menos essa abordagem que você colocou. Isso, porque, Pedro, olha só, se você escolhe trabalhar com marketing, o que não é incomum, né? Nós temos hoje profissionais farmacêuticos que estão trabalhando no marketing. A faculdade não vai te dar uma formação em marketing completa, né? E você, para ser um bom profissional do marketing, você vai ter que fazer uma especialização em marketing, né? Você vai ter que fazer, né? E assim, isso é normal em qualquer lugar do mundo. Por isso que o MBA faz tanto sucesso, né? Inclusive fora do Brasil, porque você se forma, seja farmacêutico, seja engenheiro, seja o que for, mas você ali na carreira, no rumo que você adotou para sua carreira, chega num momento que você fala, olha, eu vou precisar de me especializar nisso aqui, né? E a administração é isso mesmo, né? Tem gente que fala, primeiro você faz administração e depois você vai para uma área mais técnica para você trabalhar isso, ou primeiro você faz a formação técnica e depois você vai para a administração. Porque, gente, não tem como ficar sem cursar administração
em algum momento na sua carreira. Não vejo como, né? Inclusive, a minha irmã mais nova me perguntou uma vez o que que eu acho que ela deveria fazer, quando ela era pequena, né? O que que ela deveria cursar? A resposta seria farmácia, né? A minha resposta foi administração, né? Depois você vai ver onde você vai se encaixar, mas eu percebo que a gente tem uma formação em gestão hoje é absolutamente indispensável, né? Indispensável. Lembrando que hoje, né, alguém mencionou, não sei se foi o Pedro e o Giancarlo também, é que a inteligência artificial está aí, né? Então é o seguinte, muita coisa a gente vai deixar de fazer, mas nós vamos ter que gerir isso aí. Então, gestão sempre vai ser importante, associado ao conhecimento técnico da área que você escolheu, né? No nosso caso aqui, farmácia. Isso é muito importante que a gente entenda isso. E, de novo, eu acho que também surge oportunidades para as faculdades de farmácia para que a gente possa prover esse tipo de habilidade que os nossos profissionais precisam farmacêuticos. Mas isso para depois da graduação, né? Obrigado, Roberto. Então, Giancarlo, a formação em Bom, gestão ajuda até, talvez ajude um pouquinho também no processo de escolha aí? bom, eu acho interessante quando a gente assume um cargo de gestão na universidade. Então, Pedro é diretor, eu sou diretor e os meus coordenadores de curso sempre falam isso, e quanto eles sentem falta de uma formação em gestão, porque o que a gente passa a fazer é gerenciar problemas, né? Então devia ter um curso de gestão de problemas, gestão do tempo, e é isso. Então, concordo com o Humberto nessa fala em que é essencial. Mas eu queria chamar a atenção de uma questão que o curso de farmácia, né, e assim como quase todos os cursos da área de saúde, em 2002, passou a ter uma formação generalista. E qual foi a grande questão ali? É ter a formação generalista, com áreas que estavam surgindo, principalmente, é, e fazer essa formação caber num tempo que fosse possível colocar bons profissionais à disposição do mercado, sem que eles ficassem na faculdade até 6 anos, né, de curso. Houve até essa discussão na época, eu me lembro, em algumas universidades, vamos transformar o nosso curso em um curso de 6 anos, né? Era 4 da formação de farmacêutico, mais um ano de habilitação, e o desejo era fazer 6 anos, pelo menos. Isso inviabilizaria qualquer projeto de formação profissional, não apenas para a instituição, e aqui pensando numa instituição privada, obviamente isso pesa, mas, por outro lado, também para o próprio profissional que foi formado, o quanto ele ia demorar a estar no mercado e fazer, né, girar, então, a sua vida. Mas então esse foi um ponto. E algumas áreas eu percebo que foram muito sacrificadas. Uma delas, obviamente, foi a administração farmacêutica. A gente tinha uma disciplina que era economia e administração farmacêutica em algumas instituições, não sei se era esse nome exatamente, na minha instituição onde eu estudei era isso. Mas era interessante que nós tínhamos aula, né? Um semestre era com uma professora do Instituto de Economia, do outro semestre era com um professor da Faculdade de Administração. O que acontecia? Cada semestre a formação era uma. Um saía bons economistas e o outro saía tentativa de bons administradores. Mas, então, assim, na formação generalista, a gente acabou por sacrificar várias áreas. Essa área de gestão foi uma delas. A área de regulatório praticamente não aparece, ela só aparece na disciplina de deontologia, que não é uma disciplina de regulatório em si, né? Nessa atualização do regulatório, e a gente sabe o tanto de legislação que tem. Se a gente for contar as RDCs que saem por ano, são várias, e que a gente precisa, né, em vários aspectos do mercado, estar atento. Então, aqui o foco hoje da conversa é farmácia comunitária, mas se a gente expandir para todas as áreas de legislação, é enlouquecedor. E a gente não tem realmente
olhado essa formação regulatória do nosso profissional, do nosso egresso, do nosso aluno. Então, eu acho que essa questão da gestão, particularmente, ela precisa ser permeante, né? Ela precisa estar presente desde o primeiro semestre, o aluno precisa estar antenado com o que é isso. Hoje a gente tem os métodos ágeis de gestão de projetos. O que significa isso, né? O aluno, se você pedir num projeto, numa disciplina, por exemplo, de empreendedorismo, para eles pensarem num projeto sem ensinar isso, particularmente, isso está distante da mente dos alunos. Quanto mais jovem isso acontece, embora tem muitos com viés empreendedor, o gerenciamento desse empreendimento está distante. Eles começam, são capazes de dar o pontapé inicial, mas continuar a atividade econômica é bem mais difícil. Então, ela não necessariamente é uma disciplina de administração, mas é o conceito de gestão, o conceito de administrar precisa estar presente em todos os semestres da faculdade. E concordo com o Humberto que não vai caber tudo na graduação. Então, a gente tem que dar o gostinho para que esse aluno desse egresso acabe por buscar qual é a área de atuação dele. Então, se a gente pensar em projetos, a gestão de projetos, ou se a gente for pensar no marketing, ou se a gente for, qual é a área que esse egresso vai atuar? Da mesma maneira, o que nós vemos hoje da maior parte dos nossos alunos que saem e vão para a indústria? Eles vão para a área de regulatório. Eu não sei como está em outras instituições, mas há uma preocupação grande, né, nossa, de ter uma boa formação regulatória, porque quando nós fizemos um benchmark para saber onde estão os nossos ex-alunos, eles estão em regulatório. Então, se eles estão atuando lá, eu preciso dar uma formação adequada aqui, mas eles não podem parar só no que eles aprenderam na graduação. Eles precisam ter os mecanismos, né, que a gente ensina na pesquisa. Mecanismos para encontrar as respostas, mecanismos para onde vão buscar essas respostas. Eu acho que de uma maneira geral, instigar os alunos a buscar o conhecimento. Isso em todas as áreas, né? E algumas a gente tem deixado realmente de privilegiar, até mesmo por conta do tamanho do curso. É interessante o que você falou, né? Que é física de novo, né, Giancarlo? Porque generalizou a profissão no momento em que muitas áreas se tornaram cada vez mais especializadas. A gente começou a falar em gerenciamento de sistema computadorizado, em novos isolamentos, utilização de isoladores em áreas limpas. Você falou de regulatórios agora, existiu, e esse é o termo dado, né, no meio regulatório, um revisaço recente em mais de 50 novas normas foram revisadas ou publicadas para substituir anteriores, enfim. E o profissional não chega com essa noção para poder explorar o máximo da sua atuação nessa área. Você falou também de métodos ágeis, né? Existem alguns deles um pouco permissivos em relação a regulamentos, o que não seria permitido ser aplicado na nossa área. Então, precisa do conjunto desse conhecimento, até para boa gestão de qualquer área, aliás, não só na área de farmácia comunitária. Mas, falando de regulamentação, né, em 2014 nós tivemos a publicação da Lei 13.021, que revisitou, né, o conceito de farmácia e a importância do profissional farmacêutico como responsável técnico dessa atividade. E um ano antes, o CFF publicou a 585 e a 586, que trouxe novas perspectivas, novas diretrizes para a atuação do farmacêutico, como, por exemplo, a atenção centrada no paciente, o consultório farmacêutico, a provocação e a revisitação, né, da atuação do farmacêutico no estabelecimento da relação benefício-risco por meio das ações de farmacovigilância. E, enfim, o quanto isso está sendo feito de fato pelo profissional farmacêutico, ou quanto a universidade está conseguindo incorporar, ou depois da nossa conversa, né? Quais são os próximos passos para incorporar o que é necessário dessas perspectivas para as demandas que vêm acontecendo, que vêm se tornando cada vez mais iminentes para a atuação do profissional farmacêutico? Humberto e Giancarlo. Bom, é isso que nós temos feito, né? Aqui é uma renovação grande do corpo docente, então, assim, a ideia é trazer pessoas com vocação para essas áreas, né?
dando uma atualizada, né? Mesmo no corpo docente. Isso traz, a gente já percebe, né, com a chegada de alguns, uma outra perspectiva, né? Fora isso, é, a nossa comissão de graduação antenada para onde vai a profissão farmacêutica e promovendo ali, né, as alterações necessárias. Recentemente nós mudamos o currículo, então hoje está em vigor um novo currículo. Só que nós temos a perspectiva, né, de uma atualização constante disso, né? Aqui mesmo, né, minha disciplina de farmacotécnica, a gente tem uma outra proposta aqui que é uma coisa inovadora aí para o Brasil. Ou seja, nós temos que ficar atentos no que está acontecendo, né, em toda essa mudança que nós estamos vivenciando e imaginar o seguinte, que em breve o profissional farmacêutico vai estar, em sua maioria, atuando na farmácia comunitária. Muitos como proprietários, mas muito mesmo atuando em grandes empresas, né? E isso requer um outro tipo de habilidade que hoje nós estamos, né? Hoje, o currículo aqui nosso, né, por conta dessas mudanças, ele já contempla muito, muito mais atividade aí relacionadas ao cuidado farmacêutico, né? Então, é esse o caminho, já não dá para esperar, já estamos fazendo, Pedro, já estamos fazendo, né? Bom, Pedro, como eu comentei antes da gente começar o webinar, né, então a gente tem um olhar bastante cuidadoso para a área da farmácia clínica. Isso veio, né, na mudança que nós fizemos em 2018 do nosso currículo, é, e continua nessa revisão que nós estamos finalizando agora para ser implementada no início do próximo ano. É, Até gostaria muito de antecipar essas mudanças, porque tem um cuidado, né, um esmero muito grande nessa montagem, justamente olhar esse profissional, né, o que nós temos hoje, e fazendo esse exercício de futurologia, pensando como vai estar qual é a necessidade do mercado farmacêutico é, futuro, contemplando outras áreas de atuação, inclusive. Mas uma questão interessante quando a gente olha essas necessidades e monta um currículo, é, é justamente quais são as facilidades e dificuldades das pessoas mudarem também, né? Então, estando, né, no ambiente da universidade, então, o quanto a gente quer mudar, ou quanto a gente está disposto a incorporar diferenças no nosso currículo e ir aprender ou ir aprimorar uma determinada área, para que a gente possa continuar atuando como docente nessa área. Eu acho que o professor Humberto deve enfrentar situações semelhantes, naquilo que justamente eu tenho, digamos, uma área de pesquisa ou a minha área de atuação. Eu sou imunologista, então a imunologia, eu vou dar uma imunologia molecular, não quero trabalhar uma imunologia clínica, não vou trabalhar uma imunologia médica. São questões que você é especialista nisso e trabalha exatamente com isso, não está disposto a olhar a profissão e a exercer essas mudanças. Esse tem sido um debate muito forte. Nós temos tido aqui, não apenas no curso de farmácia, mas, como eu falei para vocês, na área de saúde como um todo, e nós temos começado a implantar alguns modelos em que, inclusive, as aulas são conjuntas com alguns entre os diferentes cursos. Então, eu tenho o curso de nutrição, de farmácia e, inclusive, de gastronomia, tendo aulas em conjunto, ou podendo ter aulas em conjunto para determinadas temáticas, estabelecendo ensino por projetos em determinadas disciplinas, inclusive a disciplina de farmácia clínica trabalha dessa forma, uma espécie de TBL. Então, são estratégias que
um tanto inovadoras para trabalhar esses novos conhecimentos, ou conhecimentos antigos também, mas muitas vezes nós não temos o movimento interno dos próprios colegas na direção da mudança. Então, a gente vê a necessidade no mercado, a gente faz a proposta, mas muitas vezes a gente tem uma certa proteção das suas áreas de atuação e não na mudança. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação, simplesmente, né? E que a gente precisa, para estar olhando o paciente, estar olhando o mercado onde esse profissional vai atuar, e não apenas olhando o que vai nos beneficiar como docentes ou nas nossas áreas de pesquisa. Seria muito bom se a gente conseguisse fazer isso. Mas a vida muda, ela evolui, as necessidades modificam, né, os impactos na sociedade são outros, e a gente precisa estar em constante atenção a essas mudanças todas. Excelente. Rinaldo, e por parte da rede, existe aí a disposição e a iniciativa para a implementação de todas essas melhorias no contexto dos regulamentos que a gente acabou de falar? Ou seja, a Farm tem a intenção de implementar um sistema, por exemplo, de consultório farmacêutico, já tem isso estabelecido? Mais de 80% das nossas farmácias já tem o consultório farmacêutico. Então, em algumas, eles dão o nome de sala do farmacêutico, sala de serviços farmacêuticos, sala de aplicação de injetáveis, sala de vacinas, né? Mas a gente entende que tudo isso é consultório farmacêutico, né? E a gente já fazia consulta farmacêutica e a prescrição farmacêutica antes da 585, antes da 586, né? Então, sempre a gente fazia e dizia, nós estamos fazendo, regulamenta, né? Então, nós provocamos a Vigilância Sanitária Estadual, provocamos o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Regional de Farmácia, dizendo, né, que nós entendemos que o paciente precisa desse serviço, né, e a gente gostaria de ser regulamentado, né? Então, isso sempre foi a nossa forma de trabalhar, né? Então, a gente não espera ter a lei pronta para daí a gente seguir a lei, né? A gente faz e pede para que os legisladores regulamentem, né? E, assim, eu vejo uma questão, pensando, tanto Humberto como o Giancarlo falaram, no futuro, né? Então, a gente tem visto nos últimos anos no NRF, que é uma feira de varejo que acontece nos Estados Unidos e que tem muito, eles trazem muito a questão da tendência do comércio mundial, né? E também a FIA, que é uma feira também de franquias, e eles têm trazido muita questão do e-commerce, do digital, né, para as lojas, e que tem uma tendência a fechar muitas lojas, né, que já está acontecendo nos Estados Unidos, né? E, e isso a gente traz para o mercado farmacêutico também. Então, a gente tem visto o mercado digital, né, o e-commerce e venda por WhatsApp, então o delivery na farmácia também crescendo muito acima do mercado farmacêutico em geral nos últimos anos, né, principalmente depois da pandemia. Então, de 2020 para cá, saltou aí de 2% para 12, 13%. Então, o crescimento está absurdo, né? E agora, trazendo essa provocação da FI, do NRF, né, dos americanos, eles dizem por que tem loja que não quebra e por que tem loja física, né, que continua crescendo, né? Porque eles trazem alguma experiência diferente para o consumidor. Então, essa experiência a gente tem que trazer para dentro da farmácia, né? E essa experiência passa pela saúde, pelo bem-estar, por higiene, né? Por essas coisas, né? Por esses setores que têm a ver com saúde, né? Então, a gente não pode pensar na farmácia de uma forma distante da saúde, né? Como vender alguma coisa que não seja de interesse sanitário, de interesse da saúde.
Então, tratar a farmácia como um estabelecimento de saúde de verdade, né? E trazer essa inovação na farmácia, inovação para o paciente, encontrar produtos e serviços relacionados com a saúde dentro da farmácia. Então, a gente viu nos últimos anos, né, 10 anos principalmente, muitas resoluções do Conselho Federal de Farmácia habilitando não, mas reconhecendo diversas funções, atividades que o farmacêutico pode atuar como farmacêutico, né? E eu acho que muitas dessas atividades podem ser levadas pelo farmacêutico para serem realizadas dentro da farmácia, porque tem a ver com o seu âmbito profissional, tem a ver com o seu conhecimento, com a sua expertise, né? Então, o farmacêutico tem que levar essas novas tecnologias, esses novos conhecimentos, né, para dentro da farmácia, para proporcionar uma experiência diferenciada para o paciente. Senão, vai ser mais cômodo para o paciente, como já é, né, para muitos pacientes, fazer o pedido pelo smartphone, né, receber o produto, né, o medicamento em casa. Então, se nós quisermos continuar levando o paciente para dentro da farmácia e cuidando dele, a gente vai ter que realmente, né, mostrar para ele que a gente está preocupado com a saúde dele, que a gente quer trabalhar para que ele, né, mantenha a sua saúde ou recupere a sua saúde, ou que a gente previna doenças que esse paciente pode ter, né? Então, na promoção de saúde, prevenção de doença, né, e recuperação da saúde. Isso, né, isso está na mão do farmacêutico, né? Se os farmacêuticos não perceberem isso, né, e se as nossas universidades não se prepararem para daqui a 5, 10 anos estarem formando farmacêuticos, né, que levem essa inovação para dentro da farmácia, nós, como farmacêuticos, vamos perder espaço, né, e o medicamento vai ser cada vez mais vendido pelo e-commerce, cada vez, né, vai voltar de vez em quando tem algum projeto de lei, né, indo para votação para levar medicamento para dentro do supermercado, né? Isso, se nós farmacêuticos não demonstrarmos para a sociedade, né, por que o farmacêutico está dentro da farmácia, a gente vai perder esse espaço, né, para o supermercado e para o e-commerce, com certeza, né? Então, essa experiência que as outras lojas estão oferecendo para os seus consumidores, a farmácia tem que pensar em qual é a experiência que eu vou oferecer para o meu paciente, para o shopper da farmácia, né? Acho que passa por aí. Contribuir com uma boa jornada do paciente, não é isso? Eu tenho aqui algumas perguntas, deixa eu aproveitar esta oportunidade. Professora Silvia Storpitz, direcionar a pergunta ao Rinaldo. Como vocês trabalham com as competências e habilidades do farmacêutico? E aí a gente vai pedir para uma resposta de mais ou menos 1 minuto para a gente poder democratizar as perguntas e os alvos aqui. Então, as competências e habilidades, então, no começo eu falei da questão dos procedimentos e dos serviços farmacêuticos, né? Então, as competências, ele tem que ser fazer esses procedimentos com qualidade. E na consulta farmacêutica, nos serviços farmacêuticos, seja acompanhamento, conciliação, manejo de problemas de saúde autolimitado, qualquer serviço, ele, além da competência, ele tem que ter essa visão de entender, de buscar, através da anamnese, do exame clínico, né, buscar qual é a necessidade daquele paciente que está ali na minha frente. Então, muito mais do que conhecer medicamento, ter conhecimento técnico, ele tem que aprender a fazer essa semiologia, estudar a semiologia e saber
o que que aqueles sinais e sintomas estão trazendo de informação para eu trabalhar para ajudar esse paciente a ter resultado no tratamento que ele já vem fazendo, prescrito por um médico, ou no tratamento que está fazendo por automedicação, ou no tratamento prescrito pelo próprio farmacêutico. Perfeito. Eu tenho uma outra abordagem aqui do Adriano Ferreira, que fala que algumas áreas atualmente aparecem na modalidade EAD, né, a controvérsia EAD, e muitos não têm o foco em estudar, e com isso acaba se perdendo tempo e a própria disciplina. E eu vou pedir aqui, conforme a natureza da abordagem, alguma observação do Humberto, do Giancarlo, a respeito, na verdade, desse aspecto do EAD no contexto do ensino farmacêutico. Bom, vamos lá, respondendo rapidamente aí ao colega Adriano. Adriano, o problema não é a EAD em si, tá bom? Porque o que acontece? Foco em estudar, você pode botar um aluno na sala de aula, ele fica lá 1 hora com você e ele está completamente sem foco, né? Então, o que faz uma pessoa estudar não é o fato de, ou não estudar, não é o fato de estar fazendo EAD, tá bom? Existem cursos de EAD muito bons, e existem cursos de EAD que são um verdadeiro fracasso, né? Inclusive, alguns são como se diz no jargão popular, uma mixaria, né? Por quê? Porque aquilo não vale nada, né? Então, é muito barato mesmo. Mas o que que é? É o compromisso da pessoa em aprender. Mas se você quer aprender, você vai aprender por EAD, sim. Se você quer aprender presencial, você vai aprender no presencial. Se você não quiser aprender, não tem presencial, não tem EAD que resolva o problema. Então, isso está muito mais ligado a uma questão pessoal, né? Quais são os seus objetivos na vida, né? Eu, como professor, os colegas professores aqui devem ter passado também por momentos em que você fala, não vale a pena investir nessa pessoa. Ela não está preocupada com o futuro profissional dela. Ela não entende que educação é o pilar, né, principal da nossa vida. Se você não se preocupa com isso, eu sinto muito. Então, a EAD, Adriano, em si não é o problema, tá? Para ser bem breve, Pedro. Sim. Excelente. Eu- Tem uma outra... Perdão? Só Alguém? fazer um comentário, Perfeito, sendo Jean. bastante Excelente. breve também. É, concordo com o Humberto com relação à disponibilidade do aluno, que independente se ele está presencial ou à distância, ele pode não ter nenhum interesse ou ele pode ter total interesse. Entretanto, isso tem sido um debate forte em algumas instâncias, é, e aí é o meu posicionamento, né, é que não existe formação em saúde à distância. Não deveria existir formação em saúde em EAD. Isso serve para todos os cursos da área de saúde. O que não impede que nós tenhamos ou utilizemos das ferramentas tecnológicas para algumas aulas. Não há nenhum impedimento, não há alguma dificuldade. Mas precisamos saber quais aulas, o que nós estamos ministrando no formato em EAD, né? Agora, um curso integralmente EAD me preocupa muito que tipo de profissional nós estamos formando. Se nós temos dificuldade de formar bons profissionais presencialmente, sinceramente, me preocupa muito qual profissional está sendo formado à distância. E isso serve para todos os cursos da área de saúde. Eu tenho levantado cursos de várias áreas, né, enfermagem, nutrição, etc., e há cada vez mais uma formação à distância e como disse o Humberto, por um custo que é uma ninharia, o que também não é democratização da formação, mas que se a gente pudesse ter um custo baixo, formar esses profissionais de forma presencial, de uma forma bastante séria, seria melhor. Isso, de qualquer forma, é a minha visão. Excelente, muito obrigado, Giancarlo. Nós temos uma abordagem aqui direcionada mais uma vez às universidades, da Ana Loprete. A maioria das universidades privadas
Na maioria das universidades privadas, a maioria dos alunos vão para a farmácia comunitária e eles não se mostram preparados, principalmente para exercer as atividades clínicas. Já na farmácia, as empresas capacitam os farmacêuticos para realizar os procedimentos, mas não os serviços clínicos providos por farmacêuticos. As atividades nas farmácias universitárias devem ser mais valorizadas para essa proposta, assim como a contratação de docentes que realmente tenham a prática clínica para reforçar essa formação voltada ao paciente. Mas como formar farmacêuticos que saibam fazer o cuidado farmacêutico, se muitos docentes que estão à frente desse desafio não têm a mesma formação e experiência? O mesmo digo em relação ao conhecimento de farmácia comunitária, pois muitos docentes nunca tiveram essa experiência. Aqui vou te pedir desculpa, Ana, porque você direciona algum momento da fala do Humberto e pode ter descontextualizado um pouquinho. Concordo com o Humberto, mas acho que a gestão pode ser abordada em uma forma de disciplina, de uma forma transversal, justamente pela sua falta de que a gestão é importante para todas as áreas. Se vocês quiserem, aqui tem duas abordagens, a questão da gestão e a questão que eu vou pedir licença para colocar aqui de mão na massa daqueles que estão formando os profissionais para atuar nessas áreas de assistência. Vou pedir para o Humberto comentar e depois o Giancarlo, por favor. Bom, vamos lá. Ana, tentar dividir a minha resposta aqui, né? A questão das farmácias universitárias sim precisam ser, né, valorizadas. E como que a gente pode, além das farmácias universitárias, né, trabalhar? Aqui na USP nós temos, por exemplo, o hospital universitário, em que nós estamos expandindo bastante a área de farmácia hospitalar, inclusive a pedido do próprio hospital, né? Porque a necessidade do farmacêutico nessas áreas é grande. Então, inclusive no último concurso que tivemos no hospital universitário, a gente conseguiu a contratação, né, de farmacêuticos. Por quê? Porque é uma necessidade. Então, levar o nosso aluno para a farmácia universitária e para o hospital universitário, ela pode contribuir bastante, né? Agora, Ana, a questão do profissional, né, do professor que não tem, como você colocou aí, formação prática, né? Isso é um problema não só no Brasil, tá? Isso é um problema que você vai encontrar em todo lugar. Agora, isso não impede do profissional, né, o professor, se qualificar para tal. Assim como o profissional sai da faculdade, né, e vai para o mercado e ele precisa se atualizar, o professor também deve fazer isso. E fica muito difícil para um professor hoje dar aula a partir de livro. Precisa ter o conhecimento, sim, conhecimento prático, ou criar esse conhecimento. Então, assim, isso tem mudado. Isso tem mudado, né? Agora, o que eu vejo, infelizmente, né, ainda vejo, gente isso que eu acho que isso é mais grave, né, os colegas aqui, talvez o Giancarlo também possa concordar, é o seguinte, magistério não é lugar para aventureiro. E, infelizmente, algumas pessoas que não têm a menor vocação para uma sala de aula, estou falando de sala de aula, mas isso envolve pesquisa, extensão, enfim, aquilo que um profissional envolvido na formação de outros profissionais, né? Essa questão é muito séria. Essa questão é muito séria. Nenhum professor deveria jogar improvisado na posição. Se você não gosta da sala de aula, você deveria buscar outra atividade para você. Mas tem gente que insiste nessa questão. E isso é um sério problema. Eu acho que esse é um problema grave e que não é fácil ser enfrentado. Né? Resumidamente, Ana, é isso, né? A sua pergunta é muito mais abrangente, alguma coisa até eu não compreendi muito bem, mas a gente tem tempo, né? Podemos conversar em outro momento, Ana. Mas espero que você tenha gostado das suas aulas de farmacotécnica, né? Como professor seu que fui, na verdade. Não sei se tinha conhecimento prático, mas é isso, né? A gente tem que se dedicar, senão a gente até compromete o entusiasmo do outro, na verdade. Isso é muito sério. É isso.
Jean, você quer comentar alguma coisa? Sim. Oi, Ana. Bom, algumas coisas até que você colocou, eu mencionei na minha fala, né? Uma delas é essa questão de como formar profissionais dentro da área de farmácia clínica, se a maior parte dos professores não tem essa formação. Então, uma das questões foi o que eu falei, muitas vezes da dificuldade da gente estimular o colega a buscar né, outra formação, a se aprimorar, ou, por outro lado, há colegas que estão indo aí nessa direção, melhorando a sua formação, não só acadêmica, mas a formação prática mesmo. E é uma questão grave hoje, né? Porque a gente tem muitos profissionais, muitos docentes para uma determinada área e uma escassez de docentes em outra. Isso é bastante comum. Com relação à formação, né, de várias universidades, né, especialmente as particulares, em que os alunos, né, os egressos vão para a farmácia comunitária, isso é um problema no Brasil todo. A gente observa, sim, meio dessa forma, e era um discurso que eu sempre falava para os meus alunos que não pode acontecer nunca. Bom, já que eu não tenho onde trabalhar melhor, eu vou trabalhar na farmácia, no balcão da farmácia. Essa era uma fala recorrente. E isso já não podia acontecer naquela época, e quanto mais agora, em que o farmacêutico tem atribuições mais explícitas e tem a disponibilidade de ter o consultório farmacêutico, e o quanto a coisa pode ser feita nesse ambiente, o quanto que a gente pode orientar o profissional, o quanto pode melhorar a saúde do paciente, né? E fazendo uma pequena, contando uma pequena história que é verdadeira, embora ela pareça uma anedota, uma vez eu entrei numa farmácia para comprar um determinado medicamento e a colega me disse que faria pela farmácia popular. E como a prescrição era uma prescrição complexa, porque seriam doses diferentes durante algumas horas, porque era uma crise de asma e tudo, ela demorou para fazer o cálculo. E no final, o cálculo dela previa 1.800 doses durante 30 dias, que dariam 9 frascos do medicamento. Obviamente, a conta estava errada, né? Mas a menina não sabia fazer uma conta para calcular qual era a dose diária, que é média, que teria que ser tomada. E uma formação, então, que os alunos muitas vezes saem da faculdade sem saber fazer as 4 operações básicas da matemática. E se farmacêutico não sabe, ele pode não gostar de matemática, mas ele precisa saber fazer conta e fazer bem feito. Então, isso foi para mim, que sou farmacêutico, e que pude ensinar para ela como fazer o cálculo. Mas imagina se ela pegasse um paciente idoso, imagina se o sistema da farmácia popular liberasse os 9 frascos, esse paciente ia tomar quanto? Então, imagina, são várias questões que podem acontecer. Então, realmente, a formação tem sido uma formação muito difícil. Mas tem uma outra questão, e que provavelmente o Humberto já começou a perceber, talvez menos do que nós percebemos no Mackenzie, mas é que a entrada dos alunos, o que vem do ensino médio, tem sido cada vez pior. O conhecimento básico desses alunos tem sido cada vez pior. A gente precisa fazer nivelamento, muitas vezes, para poder fazer com que esse aluno consiga entender matemática, língua portuguesa, química e biologia, que era uma coisa que o ensino médio precisava fazer. E aí vem a minha interrogação naquilo que se refere às mudanças do próprio ensino médio. Essas mudanças melhorarão a formação desses alunos que estão chegando na universidade, ou elas piorarão? Então, se há espaço para piorar ainda mais. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem, porque qual é o incremento que a gente consegue dar de formação e de qualidade de formação desse aluno que chega para esse aluno que sai? Se ele chega muito ruim, por mais que a gente faça dentro da universidade, não é garantia que ele fique excelente. Então, essa tem sido aí um trabalho, um desafio muito grande nos últimos anos. É leviano atribuir à universidade toda essa responsabilidade, né, Giancarlo? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Uma última pergunta aqui para o Rinaldo. Quem são os profissionais que têm ensinado semiologia, identificação de sinais e sintomas e triagem de pacientes quanto à gravidade
no âmbito da universidade corporativa? Certo. Então, a gente tem professores que trabalham com a clínica farmacêutica de modo geral, né? Os livros de semiologia que nós temos usado são os livros de medicina, né, basicamente. Então, os professores, de modo geral, são farmacêuticos, mas os livros utilizados para ensinar semiologia são os livros de medicina, né? Então, isso tem sido assim nos últimos anos, né? Então, a gente tem que... Então, o que é semiologia? A gente medir. Então, quando a gente mede uma pressão arterial, a gente tem que saber o que significa isto, né? Então, mesmo que a gente não vai fazer um diagnóstico, a gente tem que saber que aquele valor está acima dos valores de referência. Então, o que eu faço com esse paciente? Vou prescrever um medicamento para hipertensão? Não. Vou encaminhar este paciente com registro para um médico, preferencialmente um cardiologista, já um especialista, né? Posso encaminhar para um médico clínico geral também, mas o ideal é que eu já encaminhe para o cardiologista com o resultado da medição que foi feita, ou se ele já tem um histórico de medições feito na farmácia ou feito em casa, oriento para que ele leve esses resultados, né, para que o cardiologista já tenha alguma informação sobre esse paciente. Mesma coisa, um paciente que eu faço uma medida de fluxo expiratório, né, e ele tem uma baixa capacidade expiratória. Eu também não vou prescrever um broncodilatador ou um corticoide para ele. Eu vou fazer um encaminhamento para um pneumologista para que faça o diagnóstico e a prescrição de medicamento necessária para esse paciente. Então, a semiologia é importante e a gente precisa fazer, né? Então, teve uma época que eu dava aula de consulta farmacêutica dentro do hospital universitário, né? E uma médica daí dizendo, eu entendo que vocês podem fazer consulta, mas usar otoscópio acho que é demais. Eu falei, tá, e o paciente chega na farmácia, né? E reclamando uma dor no ouvido, eu não vou olhar, não vou ver se tem alguma coisa dentro desse ouvido, se é uma cera, se está infeccionado, está purulento, né? Se tem um objeto ali dentro para saber para onde que eu vou encaminhar, ou se vou deixar ele usar o Cerumin, né? O acerato que ele foi pedir na farmácia para comprar, né? Então eu preciso usar o otoscópio, né? Então, para entender que sintoma, que sinal aquele paciente está apresentando e qual é o melhor encaminhamento para esse paciente. Se é deixar ele usar o acerato que ele foi buscar, né? Ou encaminhar para o otorrino, né? Ou por pronto-socorro, né? Mesma coisa, o paciente chega infartando na farmácia pedindo para medir a pressão arterial. Pelos sinais e sintomas que ele está apresentando, eu não preciso nem medir a pressão arterial, eu já encaminho ele direto para o pronto-socorro cardíaco, né? Então, eu entender de semiologia, eu farmacêutico entender de semiologia é básico, é fundamental para eu cuidar do meu paciente. Cuidar, né, no sentido de deixar ele tomar um medicamento que ele veio pedir, de eu prescrever um medicamento que não exige prescrição médica, ou de eu convencer ele que ele precisa ir ao posto de saúde, ele precisa ir ao pronto-socorro, ou ele precisa ir ao consultório do médico. São coisas totalmente diferentes, cada uma dessas que eu falei agora. Se eu não tiver conhecimento de semiologia, eu não vou saber para onde que eu vou encaminhar esse paciente ou se eu vou prescrever alguma coisa para ele de forma segura. Perfeito. Entende? Então, eu tenho que entender as limitações da minha atividade como farmacêutico dentro da farmácia. E para eu fazer isso com qualidade, eu preciso estudar semiologia, seja com professores farmacêuticos, professores médicos, seja com livros de farmacêuticos, com livros médicos, né? Mas eu vou ter que adquirir esse conhecimento. Na universidade eu não aprendi isso.
né? Então eu tive que estudar, como o Humberto falou, o Giancarlo, né? Então eu vou ter que estudar isto posteriormente, seja em cursos IAD, seja em cursos presenciais, seja através de livros, né? Então, mas eu tenho que adquirir esse conhecimento. Se eu não tiver esse conhecimento de semiologia, a minha prática clínica não vai ser adequada, não vai atender a necessidade que o paciente demanda para mim, né? Então, tenho que estudar, tenho que conhecer e tenho que saber que eu preciso conhecer isso. Perfeito. Temos boas discussões aqui por bastante tempo, né? Mas o nosso acho que está encerrando. Eu vou, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, encerrar a atividade de hoje, agradecendo a todos, de maneira especial ao Humberto, Giancarlo, Rinaldo, pelas importantes contribuições aqui ao nosso debate. Mas antes de finalizarmos, gostaria de pedir que todos abrissem suas câmeras para que a gente possa realizar o registro fotográfico do evento, tradicional foto que a Cibele faz para a gente aqui, né, Cibele? E enquanto isso, eu vou aproveitar a oportunidade para informar que a nossa próxima atividade, na próxima segunda-feira, dia 8 de abril, será a palestra do eixo temático Biodiversidade, Plantas Medicinais e Inovação, com o tema Farmácias Vivas e a chamada pública SecTix número 3 de 2024, a ser realizada pela doutora Jaqueline Guimarães. Bem, acho que a Cibele já conseguiu registrar esse momento aqui da gente. Eu vou encerrar aqui a nossa transmissão. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima atividade. Viva uma boa semana. Tchau. Viva.